do Cruzeiro América, a bola que rola na tela da Band a partir de agora, veja aí. Confronto de brasileiros na Libertadores, duelo de Atléticos, jogo de 6 pontos, sobram adjetivos para definir o jogo entre Furacão e Galo nesta terça-feira às 9 da noite, na Arena da Baixada pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América. Ninguém ganhou nas estreias. O Furacão empatou sem gols contra o Aliança Lima, no Peru. Já o Galo perdeu em casa para o Libertad por 1-0. Com isso, o jogo de logo mais se tornou estratégico para as duas equipes. Ninguém quer perder. O Furacão de Paulo Turra vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro contra o Goiás, poupou seus principais jogadores para o confronto. Já o Galo perdeu com o seu time completo para o Vasco em casa. O Furacão não vai poder contar com o seu general. O zagueiro Thiago Heleno foi expulso no Peru e cumpre suspensão automática. Pedro Henrique deve ser o substituto. Já o Galo vai apostar na força e no talento de Hulk, que não jogou na estreia do time mineiro na Libertadores. O cenário parece igual, de equilíbrio. Equilíbrio que reflete nos principais sites de aposta. Vitória do Furacão e vitória do Galo pagam quase a mesma coisa. Jogo com bastante equilíbrio, um detalhe pode fazer a diferença: a torcida do Furacão. O Atlético é uma grande equipe, tem uma grande história no futebol brasileiro, como o nosso Atlético aqui também tem. Eu acredito que vai ser um jogo muito tático, respeitamos muito o Atlético, mas nós sabemos que nós estamos com a nossa casa, que com o apoio do nosso torcedor, que tem uma gana muito por a Libertadores. Porém, a gente respeita muito, mas não teme ninguém. Você não pipoca nunca. Sua projeção já manda seu palpite, que você nunca erra, e o palpite que você vai dar na KTO.com. Caramba, você quer que eu dou meu palpite mesmo? É agora no peito do telespectador. De verdade, eu acho que hoje muito difícil o Galo vencer. Acho bem complicado, uma partida complicadíssima. O momento do Atlético tá pesado. Eu concordo com o Dudu. Mas é aquela superação. Eu concordo com o Dudu, porque ele disse que o Atlético tem essa capacidade de mudar muitas coisas. Mas hoje eu tô achando que o Atlético... Principalmente mudar o humor do povo. Que o Galo tá com um peso danado e o Atlético Paranaense entende o sentido que tem vencer o Atlético hoje, que é tirar um adversário muito pesado da condição ali de ser o primeiro do grupo. Então o Atlético Paranaense entende a situação que o Galo tá vivendo e pode dar essa facada que falta ao Atlético aí. Então eu acho bem complicado o jogo pro Galo. É claro que a minha torcida é toda pro Galo conseguir essa vitória, mas eu acho muito, mas muito complicado o Galo conseguir a vitória hoje. E se fosse para eu colocar um resultado, eu colocava aquela duplinha ali que dá Atlético Paranaense ou empate. A melhor situação hoje que eu vejo pro Galo é um empatezinho, porque a vitória eu acho complicadíssima. Posso até contrariar o restante da turma, mas eu acho que pro Galo hoje é complicado. Eu não sou nem um pouco bairrista. Deixa. Você pode acessar o KTO.com e meter 2-1 pro Atlético. Pra qual? Atlético, outro é Atlético. Ah, outro é Atlético? É, um é TH que tem som de F. Quando eu falar Atlético, é o Galo. Quando eu falo Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético de Madrid, é os outros Atléticos. Entendeu? Ô Doleta, seu palpite e sua projeção, você que é um jornalista otimista com o futebol mineiro, eu queria que você falasse sobre esse jogo. Claro que vai ser difícil, sempre é difícil, mas o Atlético até que regula bem jogando lá contra o Paranaense. E aí, caríssimo Doleta, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa, companheiros do estúdio. O Atlético o Elton até estava comentando, né? O Atlético tem um histórico de conseguir sobressair em momentos difíceis, mas esse Atlético agora eu não sei se vai ter essa força não. Não é o que pelo menos tem demonstrado nas últimas partidas, né? A projeção hoje, apesar de você ter me colocado aí como um jornalista otimista, a projeção hoje não está otimista não. Acho que vai ser um jogo muito complicado. Tô com o Elton aí que o empate pode ser já considerado um bom resultado para o Galo. Esse negócio de regular lá entra na mesma que eu acabei de falar, né? Regula, mas esse Galo do Cudê aí eu não sei se vai regular, né? Não tá regulando nem em casa, vai regular fora, né? Então, assim,
não tô muito otimista para hoje não. Acho que o empate fica bom pro Galo. O mais provável é que o Atlético vença hoje. Mas quem sabe, né? Futebol gente, uma caixinha de surpresas, como você gosta de Vocês da dizer. imprensa marrom, vocês são impressionantes. Por que vocês são impressionantes? Porque vocês normalizam a derrota. Vocês normalizam Não, normalizar o fracasso. jamais. Vocês normalizam. Normalizar jamais. Vocês não Você pediu acreditam na sinceridade? superação. Vocês não acreditam na superação. Você Vocês pediu não acreditam que o sinceridade. time é melhor que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está O simplesmente. elenco é melhor. Para o aí, time parou, não. parou, O Atlético está sem o Thiago Heleno, que é seu melhor zagueiro. O Atlético elenco é melhor. é melhor que o Vasco. Não, tô falando. É o Libertadores. Melhor que o Libertar. querido. É melhor que o Libertar. Então, tudo bem. Então, e aí eu tô falando porque aí vocês com esse pessimismo aí normalizam a derrota. Isso é escandaloso, cara. Isso é escandaloso. Hoje eu vou Se ter fosse que ser Cruzeiro contra o escandaloso. Atlético Paranaense, Cruzeiro tem obrigação de Quem ganhar. tá 5-0 pra quem tá nós. normalizando a derrota é o time do Cudê, Everton. Não sou eu, não. Ô, Valu, você que é um destemido, pra nossa câmera da verdade, eu tô aqui com o meu colchão da Oriental Médica, que é disparado o melhor do Brasil, lá no hotel que eu fiquei em Porto Alegre, tava com a Oriental Médica, comprado direto da nossa fábrica aqui. Eu sou um dos donos lá, não sei se você sabia. Então é o seguinte, e outra coisa, comprou de outra marca, eles não estão entregando não, nós estamos atendendo esse povo aí que tá sofrendo com isso. Depois eu conto a história. Ô, Valu, pra câmera da verdade, não pipoca não, irmão. Pipoca não. Gesticula. Se perder hoje, o Cudê cai? Não. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. Acho ele ia falar que sim. Não, eu penso que não será. É o 20º jogo do Cudê, né? Mas, assim, um pouco eu entendo as dificuldades, tanto que o Dola e o Elton pontuaram. Eu entendo que o Atlético tem que ir para o Paraná pensando em 3 pontos. Até por conta exatamente de não ter vencido o Libertar dentro aqui do Mineirão. O Atlético Paranaense está também nessa mesma situação, jogou fora de casa, mas teve um jogo que foi muito mais a feição dele vencer. Depois ficou com um jogador a menos, o Thiago Heleno, e o empate acabou saindo de bom tamanho. Por conta exatamente da derrota para o Libertar, eu entendo que o Atlético se vê no jogo de hoje, talvez se tivesse vencido, o empate seria ponderável hoje. Mas o Atlético pode ficar numa situação complicada, tentando colher um empate hoje somente diante do Atlético Paranaense. São as duas equipes que eu disse, para mim, iriam brigar. Ainda entendo que são as equipes que vão brigar pelo primeiro lugar deste grupo, Everton. Ó, eu vou seguir nesse papo com vocês, daqui a pouco vamos falar de Cruzeiro e América também, mas eu preciso contar uma história para vocês, porque eu também fui vítima, e contei isso no meu Instagram recentemente, de uma dessas clínicas odontológicas de rede aí, de franquias e tal, mas eu, pelo uso da minha imagem, da minha voz e tal, me contrataram e não pagaram. Esse problema, para mim, é muito menor do que as pessoas que fizeram um investimento e não tiveram seus dentes resolvidos, os problemas das suas bocas resolvidas. Ah, mas por que você está falando isso para falar do colchão? Calma que nós vamos chegar lá. Tem muita gente que está comprando colchões de outras marcas e muita gente não está recebendo os colchões. Infelizmente isso tem acontecido. Você compra outras marcas e não recebe o seu colchão. Você paga, adianta o dinheiro e não recebe. Mais um golpe na praça. Nós da Oriental Medic não deixaremos vocês na mão. Se é o seu caso, faça contato conosco. Ligue para o 0800 038 2000. É o seu caso, você comprou de outra marca. Eu estou avisando aqui, tem só 8 anos. Só 8 anos, aliás, 9 anos. Só 9 anos todos os dias que eu falo. É Oriental Médica, Oriental Médica. É esse aqui, você não tem problema na qualidade e na entrega. E a nossa fábrica, 30 anos no mesmo lugar. Então, se você foi vítima, comprou o colchão de outra marca e não recebeu, faça contato com a gente que a gente vai resolver o seu problema. 0800 038 2000 99216 0262. Receba sempre bem um consultor da Oriental Medic, ou se você comprar direto da fábrica, pelo 0800, será um grande negócio. E se comprou de outra marca e não recebeu, fala com a gente que a gente vai te ajudar. Lembrando que comprando o colchão, sendo com massageador ou sem, vai ganhar 2 travesseiros e um edredom, que é um presente meu. Eu, HG, estou dando para você um edredom e 2 travesseiros. 0800 038 2000 99216 0262. Lembro sempre que o seu colchão que você usa aí não tem esse selo do Inmetro, o meu tem. O meu é o melhor, tecnologia Ultra Force X Plus, que corrige a postura com conforto. Bora de Oriental Medic, que esse é o melhor do mundo. Ó, eu vou
seguir nesse papo com vocês aqui, só que eu queria, antes da gente trocar o assunto, porque nós recebemos o Samuel Lloyd, que falou sobre a situação do gramado do Mineirão, ele vai falar daqui a pouco, só um tempinho para eu perguntar uma coisa pro Elton. Ô Elton, eu acredito que o Atlético Paranaense vai montar para cima do Galo lá hoje. Você acha que seria uma boa estratégia jogar, de repente, um pouco mais recuado, saindo no contra-ataque, ou você acha que o Cudê não vai mudar o jeito de jogar? Eu aceitaria totalmente o Atlético mais recuado para jogar no contra-ataque, aproveitando a velocidade dos seus jogadores. Agora, se tivesse o Pavão e não tem. Então, né, não tem. Aí é um problema. Um time na minha cabeça, aí é um problema. Aqui, ó, agora, o problema foi isso que você acabou de concluir. Se o Cudê vai aceitar essa proposta. Porque normalmente ele não é esse cara que pega e se recua lá atrás. Ele sabe muito bem jogar fora de casa. É um cara que mostra isso muito bem. Mas eu não sei se ele vai ser o cara para dar os 2 passinhos para trás para tentar buscar o contra-ataque. É vergonha jogar no contra-ataque? Não, de jeito nenhum. Ele pode, inclusive, voltar a usar 2 volantes mais fixos, igual ele fez com o Alan e Otávio, né? Já nessa Libertadores dá mesmo, uma na segurança pré-Libertadores ele maior. fez. Otávio e Batalha? Ele pode usar o Otávio e Aí eu queria ouvir Batalha. até a escalação do Qual que é o Valu. seu time, Valu? Você falou que já tem um time na cabeça. Eu pensando num time um pouco mais reativo, né? O Atlético Paranaense, vamos lembrar, joga com muita velocidade pelos lados do campo. Então, já de cara, os meus laterais hoje seriam Saravia e Rubens. A zaga normal, Gemerson e Lemos. Colocaria apenas o Otávio, mesmo ali, para estar e montaria uma linha de 4, da esquerda para a direita. Paulinho, Patrick, Zaratio e Igor. E colocaria o Igor Gomes? Igor Gomes, tá? Fechando essa linha pelo lado direito. Hulk mais à frente, porque o Hulk tem essa capacidade de segurar, vir um pouco mais atrás e também na hora que os outros aparecerem para jogar, ele faz jogar e consegue chegar à frente. Tô falando que daria certo, mas... Pode também inverter o Zaratio e o Igor nesse esquema seu. Pode. Eu deixaria o Zaratio um pouco mais por dentro para economizá-lo fisicamente no momento com bola. O que você pensa dessa escalação contra o América, do Valu? inclusive, o Zaratio no fim do jogo faz aquele contra-ataque, né? Tá bem, tá adquirindo dá ritmo a bola aos pro poucos, né? Hulk, né? Uma possibilidade interessante. Ele pode realmente escalar o time um pouco mais Mas reativo. é a mesma escalação que você colocaria em campo, Dólar? Você tinha pensado em Batalha e Não, Otávio? Batalha e Otávio eu tô achando que é uma forte tendência de entrarem hoje. Também acho. Eu acho que porque, tem uma veja chance bem, boa. você protege- Aí o resto da galera, o Patrick talvez por dentro ali, igual o Valu sugeriu, não sei se o Cudê faria, por exemplo. Ele tem Edenilson gostado... fica no banco, né? Aí jogaria Patrick, Zaratio, Batalha e Otávio no meio-campo. Esse seria seu meio-campo, com Paulinho e Hulk lá na se ele frente. não mudar o esquema propriamente, né, continuar com 2 atacantes, aí ele vai manter Paulinho e Hulk lá na frente. Senão ele pode abrir o Paulinho pela esquerda e ter o Pedrinho pela direita, igual ele já tem feito algumas vezes, né? E aí ele teria o Igor ou o Johan por dentro junto com o Zaratio. Paulinho, Aí, o Hulk mais no caso, enfiado, no mesmo esquema, Zaratio no caindo esquema pela normal direita. do Cudê, né? No Zaratio esquema- caindo pela direita. Pode ser o Zaratio caindo pela direita. Tá, e o restante da formação do seu meio campo seria com quem? Aí o Otávio, Batalha, Zaratio pela direita, Sim. o Paulinho pela esquerda e agora eu esqueci alguém. O Pedrinho. Não, o Pedrinho pela direita e o Zaratio centralizado. O Pedrinho pela direita, Pedrinho o pela Zaratio direita, mais isso. centralizado. Isso. É uma boa, Elton, ou não? Então, é um jogo que a gente está quebrando a cabeça aqui pensando e em todos os momentos a gente está colocando os jogadores de uma forma mais cautelosa, mais defensivos, né? Até para lotar mais esse meio-campo, para gerar um desconforto à equipe do Atlético Paranaense que vai jogar em casa. E o Atlético que tem que buscar esse contra-ataque. A minha preocupação quando a gente monta um meio-campo muito robusto é quem vai ser a válvula de escape para a velocidade, para puxar essa velocidade. A ausência hoje do Pavon, ela é muito sentida. Por isso que no meu time, eu não tiraria um Patrick da vida, por exemplo, dessa movimentação que o Patrick não tem dado essa opção toda pro Atlético. Então, né? mas ele é um cara que toma a bola e toca rápido. Ele é o cara o perde pressiona. E o Atlético hoje vai precisar muito disso, do perde pressiona. É o cara que pega a bola e já faz a correria para movimentar. Porque o Atlético lá hoje, se vai ser um time mais reativo, ele tem que ser esse time para pifar muito rápido, para fazer as jogadas de movimentação muito rápidas.
Então, é essa a preocupação. Se o Atlético transição, vai né? conseguir essa transição, a evolução do Atlético de meio campo e ataque, ela precisa ser rápida. Porque senão vai ficar aquele jogo modorrendo. O Atlético lá atrás segurando e não conseguindo tomar as iniciativas. E precisa do Paulinho também voltar a jogar bem, né? O Paulinho não foi bem contra o Vasco, muito apagado. Mal demais, mal Tudo demais. bem, né? Teve Parece que ele recentemente sentiu um problema jogar contra físico. o seu ex-clube também, sabe? Pode Eu ter tô sido pensando- também, mas ele vai ser muito importante para esse jogo hoje. Ele precisa aparecer também. Precisa chamar um pouco a responsa, dividir com o Hulk, pro Hulk definir isso lá na O frente. início de Libertadores dele foi muito muito bom, bom, né? Então, aliás, foi o melhor de todos os jogadores de frente do Atlético. Tá na hora de responder. Eu não consigo, eu tô falando dessa questão de normalizar a derrota, eu não vou seguir valorizando ou normalizando a derrota, porque isso, de um lado, normaliza uma derrota, do outro, quando você começa a normalizar a derrota, você começa a questionar o elenco que você tem e dar razão, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? E dar razão a quem acha que o elenco do Atlético é ruim. E eu vou dizer outra coisa. E não é. Ontem estávamos em Porto Alegre, no evento da KTO. E eu tive a oportunidade de ir numa roda, como não me pediu sigilo, eu vou falar. Numa roda, o Medeiros, ex-presidente do Grêmio, do Inter, desculpa, estava lá. E ele falou que o Cudê, ele falou, olha, o Cudê ele usa muito esse argumento de que o elenco é limitado, o elenco não é limitado que ele diz, não, é reduzido. Reduzido. E aí ele faz esses questionamentos e palavras do próprio presidente. Diz, olha, ele usa isso meio que como uma forma de escorar em resultados ruins, em jogos ruins, em apresentações ruins e tal. Mas aí veio da boca de um ex-presidente que tem uma certa quizumba com o Cudê. Só que ontem lá eu conversei com muitos colegas de imprensa, muitos, da Bandeirantes, da Gaúcha, da Guaíba, um monte de gente lá, sabe? E aí você conversando com os caras, da Guaíba não, da Grenal, da Gaúcha e da Rádio Bandeirantes. E os caras falavam, gente, esse argumento do Cudê, aqui ele usava muito isso, só que lá ele acabou fazendo um bom trabalho, né? Aqui no Atlético ele ainda não decolou. E uma coisa que eu estava elogiando muito, que caiu muito, Elton, me preocupa, é a competitividade. Demais. Porque quando você perde a competitividade, você já não tem organização coletiva. Tecnicamente, os jogadores entregando menos. Se competitivamente você também cair, aí vai azeda. O Atlético, historicamente, ele não pode ser passivo. É historicamente um time que tem que ser mais aguerrido, que tem que ter uma entrega. Isso é algo que a torcida do Atlético cobra bastante. E quando isso não acontece, já vira logo um foco. E quando você pensa o seguinte, o elenco do Atlético é um elenco muito forte. Não sou eu que estou dizendo, é o Brasil que diz. Você pergunta de norte a sul os principais elencos do país e as pessoas apontam o Atlético entre os 3 melhores elencos. Então, desse time, você precisa tirar mais. É necessário tirar mais. Tem que buscar o entendimento e a comprovação do que é que está errado. Onde é o ponto que está errado? Quando você vem de uma derrota para o Vasco, é normal existir a desconfiança. E hoje a desconfiança, ela impera no torcedor atleticano. Eu acho que é muito comum hoje você ir nas ruas e perguntar sobre o jogo de hoje e o atleticano se sentir à vontade e tranquilo com o empate. Mas isso não pode ser normalizado, como acabou de dizer o HG, que é quando a gente dá um passinho para trás e a gente se sente assim, ah não, é um time tão fragilizado que o empatezinho tá bom. O Atlético hoje não pode se contentar com isso, mas no momento, o que vem do campo faz a gente se contentar e entender o empate. E não só isso, né? Não só essa questão histórica, que o torcedor do Atlético realmente gosta que o time atue dessa maneira, mas são características que normalmente estão presentes nos times do Cudê. E no Atlético isso não tem aparecido. Cara, alguns jogos o Cudê sempre joga com um time que pressiona muito na frente, que tem um pé de pressiona muito forte. Ele usa 2 atacantes justamente para ter 2 caras perto da área na hora que você toma a bola do adversário. Exato. Porque você toma a bola, você toma a bola no campo de ataque, você rapidamente, com poucos passes, você encontra um jogador dentro da grande área para finalizar. Essa é a ideia do Cudê e a gente não vê o Atlético realizando isso em campo. O time do Atlético em campo é passivo. O time do Atlético em campo aceita demais. O time do Atlético não se impõe contra nenhum adversário. Nem no Campeonato Mineiro. E os adversários vêm aqui no Mineirão e se impõem diante do Atlético. O Libertad
se defendeu, mas quando chegou, foi lá, fez o gol, se segurou, se defendeu bem. Não é impor, encarando de peito aberto, porque aí é tudo pro Atlético. Não, mas eu tô dizendo uma imposição até defensiva mesmo, sabe? De amarrar o jogo, Aí vem o Brasil de Pelotas. O Atlético fica preso na marcação. O Atlético, dificuldade para vencer o Brasil de Pelotas. Aí vem o Vasco, faz os dois e segura o Atlético. E quando o Atlético faz, o Atlético não consegue segurar. Até contra o Atlético foi assim também. Foi difícil também. Isso acontece pela falta de 10. Por isso que eu, na minha opinião, não me apego. Para mim, pouco importa se o Cudê vai jogar com 3 atrás, 2 na frente. O time tem que conseguir fazer lances como, por exemplo, que o Saravia fez no jogo contra o Vasco. Por que o Atlético conseguiu fazer naquele lance uma tabela de 3 toques? O Saravia foi na cara do goleiro do Vasco. Por que aquilo não se repete mais? Mas não, é o time que cruza 46 bolas, é o time que faz o gol com um dos zagueiros escorando para outro zagueiro. Não vale gol de zagueiro? Não é isso que eu estou falando. Aí a gente pega o gol que o Atlético fez de zagueiro para zagueiro. No final do jogo tem uma bola do Everson para dentro da área que o Hulk chuta, leva perigo. Então, o Atlético, independente da formação para mim, ele precisa de ter mais criatividade, porque ele vai enfrentar a maioria dos times, vai jogar muito fechado contra o Atlético. Eu costumo dizer principalmente depois de ouvir o Cudê falar na coletiva, aquilo que ele respondeu quando foi perguntado sobre a questão do excessivo número de bolas na área. Você quer que eu faça o quê? O adversário está fechado. O que fez no jogo contra o Vasco. Aí eu sou treinador, venho jogar contra o Atlético. Exatamente. Se eu não sou o Flamengo, se eu não sou... A Palmeiras não se inibe em jogar de forma reativa. Não é uma estratégia que faz em todos os jogos, mas quando precisa fazer, faz e faz muito bem. Muito bem. Mas aí você vai, com exceção de um Fluminense... Eu acho que o Grêmio também não tem características de jogar defensivamente, não. Fluminense, Grêmio, Flamengo, Palmeiras e o próprio Fortaleza, vai. Com exceção desses aí, todo mundo vem fechadinho aqui, cara. Aliás, eu acho que tem o Fortaleza. Todo mundo vem fechadinho. Normalmente, eu sempre costumo falar assim, que o time ele tem que ter pelo menos uma jogada, uma opção, que antes do jogo começar, você fala assim, não... Se hoje conseguir encaixar aquela jogada específica, fazer aquela jogada, tem chance de sair um gol. Antes do jogo, você já imagina uma forma de um gol sair. Com esse time do Atlético, eu não consigo imaginar uma forma de sair gol. Então, assim, qual que é o jeito que o Atlético joga hoje? Qual que é a jogada forte do Atlético? A jogada individual do Hulk. Eu não sei, é só tipo bola no Hulk. Se o Hulk girar em cima do cara, carregar 2, aí abre espaço. Olha que curioso. Mas quando o adversário tá fechado, eu não sei qual é a alternativa que o Atlético vai usar hoje. Não dá pra visualizar isso. Aí vou voltar no melhor time da história do Atlético. Voltar em 2021, você falava de várias situações que aquele time criava, construía pra chegar a bola ao Hulk. Não era o Hulk que tinha que ir lá atrás para pegar e fazer alguma coisa. Você pegava Keno, você pegava Zaratio, Savarino, tudo movimentando. Individual Nacho. E o coletivo, isso, né? O negócio funcionava, o negócio fazia girar. Então não ficava sempre na dependência de um cara como o Hulk pegar a bola, virar, girar e bater pro gol. Não é isso. E hoje o elenco do Atlético é inaceitável se pensar que o time só pode viver em cima dessa situação. Cara, olha o elenco que o Atlético tem, olha os jogadores que nós falamos aqui. Esses jogadores têm sim obrigação de entrar em campo hoje e criar e mostrar mais para conseguir uma vitória. Por isso que eu tenho falado da importância de se cobrar dos jogadores também. Também. Né? É importante cobrar dos jogadores. Os jogadores também precisam, porque é o seguinte, vejam as entrevistas do Thiago Carpini, e olha que não vale o paralelo não, tá? Tô dizendo só sobre o que ele disse. Quando o meu time não tem qualidade suficiente para encarar o adversário, eu coloco na cabeça desses caras que esses caras precisam correr mais do que o adversário. A gente precisa compensar de algum jeito. Como coletivamente o Atlético está mal, e aí sem o coletivo, o aspecto individual aparece menos, esse time precisa correr mais. Esse time precisa competir mais. Everton, mas correr errado cansa mais, dificulta tudo, é mais difícil. Ok, compete. Compete, porque qualidade técnica tem, coletivamente é um problema. Eu acho que os questionamentos do Cudê estão vindo muito por causa disso, mas muito mais por causa das declarações dele. Ele deu um tiro no pé e nós falamos na oportunidade. Então, a desconfiança nasceu ali, se desenvolveu ao longo desses últimos jogos e hoje é muito grande. Uma derrota do Atlético para o Atlético Paranaense hoje, e eu vou te dizer uma coisa, vai ser segurado aí por uma tripa de mico. Não sei se vocês conhecem tripa de mico aqui, porque lá em Divinópolis é aquela linha de pesca, né? Isso. Então, vai ser segurado por uma tripa de mico, cara.
vai ficar balançando mesmo. E depois tem o Santos, que E é fora de casa. Fora de casa, você sabe que é sempre um problema. Então, principalmente para um time que está jogando isso que você falou. E o que não Santos, é nada, né? Santos que, para muita gente, quando é só a primeira rodada, né, gente? Pegando só o recorte da primeira rodada. Mas para muitas pessoas, o Santos pegaria o Grêmio e perderia de forma fácil. Foi um jogo difícil. Para quem viu o Santos jogar contra o Grêmio, pegou e falou assim: caramba, surpreendi. Para quem colocava o Santos naquela listinha de é um possível rebaixado, eu acho que até deu uma revisão aí, porque o Santos jogou muito bem com o Grêmio, encarou de frente o Grêmio, teve a possibilidade de fazer gols jogando em Caxias, que é um jogo difícil, um gramado complicado, a torcida pressionando, né, que é o campo que o Grêmio não pôde jogar por causa de uma punição no jogo contra o Cruzeiro no ano passado. O Grêmio jogou em Caxias a partida contra o Santos, então foi um jogo de muita pressão e o Santos foi bem, perdeu o jogo, acabou perdendo o jogo, mas se impôs perante o Grêmio. Mas isso é a cara do Campeonato Brasileiro, né? Vai ser um jogo. Agora, só assim, uma grande questão pra mim é o Kudê, trabalho daqui pra frente, vão ser poucos dias de trabalho. O Atlético, por exemplo, ele não treinou para jogar hoje. É recuperação. Então, o Kudê, aquela questão do campo que eu particularmente acho tão importante, vai ter que ser na base da conversa o que ele tiver para melhorar na produtividade da sua equipe. Mas Kudê, de repente funciona, seu né? time Kudê, seu time não tá jogando bem. Eu vi muita gente elogiar, porque levados muito pelos seus argumentos da coletiva, pelos argumentos do Everson. Aliás, Everson, você tá vendo outro jogo também, tá? Você tá que nem o Kudê, tá? Do gol ali, e aí vocês estão nessa de desviar foco, isso não é legal. Porque você falhou no primeiro gol. O time não jogou isso que vocês disseram que jogou, falhou, Valuzão. Não, você sabe que falhou. Não. Eu sou goleiro, eu posso falar. O Valor vai te falar uma coisa que ele falou ontem, me deixou sem jeito. Então, não, falhou no primeiro gol. O Rafael falhou no clássico, naquele gol do Hulk, e ele falhou nesse jogo contra o Vasco da Gama no primeiro gol. Aí estão nessa agora de desviar foco, dizendo que não, o time produziu, iniciou bem, pá. Aí eu dei uma tuitada lá, Dola, e você não comentou porque você não gosta de mim. Então, é verdade. Eu comentei lá no Twitter o seguinte: o time está num processo de involução. Os caras, você está pegando no pé, por quê? Sim, 20 e poucas bolas, 20 quantas bolas? Eu tenho aqui, que eu até anotei aqui, porque essas coisas não pode deixar. 27 cruzamentos contra o Libertad. 41 contra o Brasil de Pelotas. 49 contra o Vasco. Se isso aqui não é um processo de involução, teve gente que não entendeu, tá? Acha que involução e evolução é a mesma coisa. Não. Evolução é exatamente o contrário. Então é o seguinte, há um processo de regressão. O Atlético jogou mal contra o Libertad e perdeu, mal contra o Brasil de Pelotas e ganhou, mal contra o Vasco. Não, mas não jogou mal. Porra, claro que jogou, cara. Gente, jogou. Produziu todas as bolas, ó. O Atlético se limita ao barata voa, ao bate-rebate, uma bola que chega ali, tipo essa do Lemos aí que nós estamos mostrando agora, etc. É um bate-rebate, uma jogada individual do Hulk, ou batendo pro gol, ou servindo. Não tem nada, pouco. isso aí que você falou, Dola, você tem razão. É porque... Como é que o Atlético joga? Muito pouco, Como é que se velho. desenvolve os gols do Atlético? Eles nascem de quê exatamente? É porque quando a gente vê os números e a gente interpreta o número, na hora que a gente bate isso com a imagem do jogo, aí tudo faz sentido, né? Porque não é só o aumento no número de cruzamentos para a área. Mas quando você vê o tipo de cruzamento para a área que o Atlético faz, aí tudo faz sentido. Você entende o processo de involução. Quem falou Porque aqui não é a sobre bola de linha de fundo cruzamento de São Paulo? excelente, que toda hora gera uma chance de gol. Thiago Fernandes. Foi o Thiago Fernandes que São falou. cruzamentos que vêm lá da grande abraço, intermediária. amigo. São cruzamentos que a bola só é alçada para a área de qualquer jeito, na maioria das tá vezes. passando bem. Thiagão, né? melhoras para ele aí. Então é o seguinte, o Thiago falou e ele tem razão. O time de São Paulo, cara, veja bem. Quando o São Paulo estreou pelo Atlético contra o Vila Nova lá em Nova Lima, primeiro jogo com poucas sessões de treino, 2, 3, sei lá. Você já viu o time mudado? Então, Não, foram 15 pequenas dias, ideias acho que não deu nem 15 dias. Não tinha 15 dias, não. treino, Ele treinou o time uma semana e jogou contra o Já Vila no Alçapão contra o do Vila Nova, no 2 a 1, Alçapão do Bonfim. 3x1. Então ali... De ali- Santo de e Ricardo Santo. Oliveira no ataque, tocando bola no chão. Gol de Santos, canela de borracha, grande canela de borracha. Tocando bola de chão, no chão, lá no nosso Alçapão do Bonfim. Então é o seguinte, ali você notava algo de São Paulo, né? Aí o Cuca, esquece o Galo de 21. Porque toda comparação que você fizer... Que até demorou um pouquinho pra pegar. né? Perdão, eu errei. Aí 22,
o negócio não virou, aí pá, e agora com o Cudê eu até estava achando o time um pouco mais competitivo, até isso se perdeu, o time teve uma queda. Agora, nós precisamos entender se a queda é por incompetência, treinos ruins do Cudê, eu não sei, que eu não vejo, ou se os jogadores sentiram as declarações, eu não sei, gente. Por mais que eles digam, não estamos com o professor, eles diziam que estavam com o Turco também. Sim, eles diziam que estavam com o Cuca também, né? Então, por isso que eu acho que tem que começar a cobrar também dos jogadores. É curioso. Eu não acho que o Cudê... Eu não acho que o Cudê chega a público falar que não tá com exatamente. Eu não acho que o Cudê chega na pré-eleição e diz, olha, ó, fechou, barata voa. Cruzamento para área. Eu não acho que ele faz isso. Não. Então, por isso, eu acho que a cobrança precisa também ir para o peito dos jogadores. Também precisam responder. Não dá para aceitar que um cara como o Paulinho tenha uma queda tão acentuada de rendimento, que o Edenilson não jogue nada. O Patrick, eu acho que está dentro da média, mas eu acho que ele ainda vai crescer. Não dá, não dá. Mas é porque não está claro na cabeça dos jogadores qual é o movimento que ele deveria fazer. Por isso, né, na dúvida, aí você simplifica... Não é sozinho, ele não tá sozinho nessa, mas é claro que tem uma parcela muito grande de culpa dele mesmo, né? É ele que prepara a equipe na hora que chega em campo não consegue achar soluções. Vocês falaram de gramado aí e eu preciso falar de gramado. O Andrezão, pode falar agora, André? Me guia.